Você já imaginou que um ataque silencioso poderia quase paralisar nossos aeroportos estratégicos sem disparar um único tiro? Há 3 meses, uma ameaça inesperada surgiu entre nós. Pequenos drones de ataque foram lançados de dentro de caminhões comuns, quase invisíveis, atingindo pontos extremamente vulneráveis de aeronaves essenciais, numa ação calculada e precisa que deixou nossas forças de segurança em alerta máximo. Na calada do dia, vários bombardeiros destinados a missões cruciais foram alvos desse ataque feroz. Apesar de parecerem danos localizados, pequenas chamas na roda de pouso, danos delicados no sistema de controle da cauda e painéis eletrônicos comprometidos, o impacto foi devastador. Várias aeronaves ficaram fora de operação. O inimigo não apostou na quantidade, mas sim na sofisticação e sincronização dos drones. Cada um tinha uma missão programada exatamente para explorar as fraquezas das máquinas, mostrando um conhecimento interno minucioso. Esses drones foram lançados de dentro de caminhões estacionados a quilômetros de distância das pistas. Curiosamente, os motoristas não faziam ideia do que transportavam. Recrutados por meio de empresas de logística falsas, eles seguiam rotas modificadas de última hora por um aplicativo de navegação falso, tudo para ocultar o real propósito da missão. Eles cumpriam suas ordens cegamente, sem desconfiar que faziam parte de uma operação complexa, ocultando uma teia de sabotagem que poderia ter sido fatal. Essa primeira investida deixou claro que não se tratava de um ataque qualquer, mas de um golpe destemido, elaborado com esmero. As agências de inteligência não permitiram que a situação fugisse do controle e começaram uma caçada silenciosa, paciente e meticulosa, que agora culmina com a desarticulação dessa rede de sabotadores. Todos os envolvidos na investida contra nossos aeroportos estratégicos já estão detidos. Mas ainda há muito por desvendar. Será que existe alguém maior por trás disso tudo? Quem conseguiu comandar uma ofensiva tão letal e longe dos radares? A resposta pode surpreender. 3 meses atrás, motoristas foram usados como peças inocentes numa operação complexa. Eles transportavam containers que, segundo o contrato, não podiam ser abertos. As rotas e pontos de descarga mudavam de última hora comandados por um aplicativo de navegação falso. Sem saber, esses motoristas participaram de um plano cuidadosamente arquitetado para atacar aeródromos estratégicos. Após interrogatórios, ficou claro que eles não tinham envolvimento direto e foram liberados. No entanto, seus depoimentos se tornaram cruciais para desvendar toda a trama. O ataque causou danos significativos, embora não imediatamente perceptíveis. Várias máquinas essenciais foram atingidas, cada uma com papel vital. Os consertos levariam meses, deixando as operações aéreas vulneráveis temporariamente. Especialistas destacaram que o inimigo não buscava destruição em massa, mas sim desabilitar pontos-chave com precisão cirúrgica. Isso indicava uma inteligência profunda sobre as fraquezas das aeronaves. Para realizar tal feito, era necessária não só tecnologia avançada, mas também um preparo minucioso e longo. Essa constatação fez as agências de segurança suspeitarem da existência de uma rede complexa de sabotagem. Uma força-tarefa interinstitucional foi montada, reunindo especialistas em cibersegurança, análise de sistemas de drones e criptografia. O governo exigia resultados rápidos, pois os alvos atingidos tinham importância estratégica máxima. A equipe teve acesso a imagens de câmeras de vigilância, fotos de satélite e destroços dos drones usados no ataque. A pressão para solucionar o caso era imensa. A população clamava por respostas, temendo que novos ataques pudessem acontecer. Os primeiros passos da investigação foram difíceis. 1 mês atrás, com base nas imagens de segurança, as forças especiais invadiram um apartamento suspeito de abrigar os organizadores do atentado. A operação resultou na prisão de vários mensageiros responsáveis por entregar peças para os drones. Entretanto, os interrogatórios mostraram que esses eram executores de baixo escalão, sem conhecimento do plano completo. Os verdadeiros líderes conseguiram escapar, deixando poucas pistas para trás. Esse fracasso obrigou a equipe a repensar sua estratégia. A análise dos destroços dos drones trouxe a primeira pista concreta. As placas eletrônicas encontradas eram feitas sob medida, sem produção em série. Isso indicava que cada componente fora fabricado especificamente para aquela missão, revelando um grau impressionante de personalização e preparo. Como seria possível alguém planejar uma operação tão sofisticada e coordenada? Quem estaria por trás dessa rede invisível, capaz de controlar ataques a partir das sombras? O mistério só aprofundava, enquanto as forças de segurança se preparavam para mergulhar ainda mais fundo nesse labirinto de segredos e tecnologia avançada. Até agora, os responsáveis pela audaciosa operação conseguiram escapar, deixando pouquíssimas pistas.
Esse fracasso forçou a equipe de investigação a mudar completamente sua estratégia. A análise dos destroços dos drones revelou algo crucial. As placas eletrônicas encontradas eram únicas, feitas sob medida para aquela missão específica, indicando um nível de personalização impressionante. Especialistas em segurança cibernética descobriram nos sistemas dos drones algoritmos exclusivos, um verdadeiro estilo digital, que funcionava como uma assinatura invisível. Esses códigos utilizavam métodos de criptografia e transmissão de dados altamente sofisticados, permitindo que os investigadores começassem a rastrear sua origem na parte oculta da internet, conhecida como Darknet, um ambiente onde tecnologias avançadas circulam livremente longe dos olhos comuns. Esse caminho tornou-se prioridade, pois as técnicas convencionais não traziam resultados. Paralelamente, a equipe seguiu a trilha logística. As empresas de fachada que contrataram os motoristas eram apenas peças de uma complexa rede de empresas temporárias. Essas organizações registravam veículos, alugavam depósitos e movimentavam dinheiro via criptomoedas, desaparecendo em poucas semanas, deixando quase nenhum vestígio. Os depósitos onde os drones eram carregados foram alugados por intermediários que sequer sabiam o verdadeiro propósito da operação. O dinheiro transitava por uma cadeia tão intrincada que rastrear seu destino parecia uma missão impossível. Após a falha na tentativa de capturar os organizadores no apartamento secreto, a investigação mudou de tática. Em vez de ações rápidas e violentas, optaram por uma abordagem silenciosa e prolongada. Começaram a monitorar integralmente os canais de comunicação suspeitos, captando cada palavra trocada entre os envolvidos. Ao mesmo tempo, mantiveram vigilância discreta para não assustar os líderes da rede. Os analistas criaram um modelo virtual da organização, cruzando informações sobre rotas dos caminhões, transações financeiras e fragmentos de mensagens interceptadas. Esse método exigia paciência, mas prometia desfechos precisos. O grande avanço veio quando perceberam um padrão quase imperceptível. Todos os caminhões usados no ataque receberam suas coordenadas por um canal de comunicação via satélite totalmente desprotegido. A análise revelou que os sinais eram transmitidos em uma frequência muito estreita, nada comum para transporte comercial. Essa descoberta foi a chave para reduzir o campo de busca dos equipamentos usados para controlar toda a operação. Mas quem seria esse cérebro por trás de uma rede tão meticulosa? Alguém com conhecimento profundo em sistemas de drones e tecnologias cibernéticas, capaz de orquestrar tudo com precisão cirúrgica. E se essa pessoa estivesse ainda mais perto do que imaginamos? Será que o inimigo já está dentro de nossas próprias fronteiras, observando cada movimento? O jogo acaba de começar, e a próxima jogada pode mudar tudo. Quem será desmascarado primeiro? Há 3 meses, drones de ataque atingiram pontos vitais em nossos aeródromos estratégicos, enviando ondas de choque silenciosas que deixaram nossas defesas em alerta máximo. Recentemente, uma investigação minuciosa revelou um detalhe surpreendente. Todos os veículos que lançaram os drones receberam coordenadas via um canal de comunicação por satélite, completamente desprotegido. Essa falha despercebida foi a chave que abriu caminho para a descoberta de equipamentos usados para comandar a operação, algo fora do comum, distante do padrão das rotas comerciais. Com essa nova pista, as equipes especiais começaram a vasculhar fornecedores de equipamentos satelitais e os locais onde poderiam estar instalados os repetidores responsáveis por transmitir sinais. A investigação trouxe à tona uma figura misteriosa conhecida em certos círculos do país, cuja expertise em sistemas não tripulados e cibertecnologia é lendária. Embora sua identidade permanecesse oculta até agora, tudo indicava que ele havia arquitetado e coordenado cada detalhe do ataque. Seus rastros digitais finamente apagados evidenciavam um plano meticulosamente elaborado, um verdadeiro enigma para os investigadores. Apesar do apagamento quase perfeito de sua identidade, os agentes encontraram vestígios que sugeriam sua atividade contínua, uma espécie de assinatura sutil que só olhos treinados poderiam detectar. Embora as provas ainda fossem escassas, todos concordavam. Essa era a mente por trás do golpe e agora, o alvo mais importante da operação. O foco mudou, engajando um jogo mais estratégico e menos impulsivo. Após o fracasso da operação no apartamento usado como esconderijo, que resultou apenas na captura de correios inconscientes do quadro maior, os serviços de segurança decidiram abandonar ações diretas e apostar em uma vigilância eletrônica completa. Uma caça-fantasma que exigia paciência e precisão. O objetivo? Desmontar toda a rede silenciosamente sem levantar suspeitas que pudessem fazer a organização desaparecer como fumaça. Cooperando entre múltiplos órgãos, com apoio de tecnologias de ponta, foi implantada uma sofisticada rede de espionagem eletrônica.
Mais que capturar sinais, essa tecnologia identificava aparelhos pela emissão eletromagnética residual, um rastro digital em forma de impressão única, que cada microchip ativo liberava no éter. Esse método revolucionário estreitou drasticamente a lista de equipamentos associados ao ataque, revelando uma dimensão tecnológica inédita. Era como ouvir um sussurro digital em meio ao barulho ensurdecedor da guerra cibernética. Você consegue imaginar como pode ser rastrear um indivíduo que apaga seus próprios rastros com a delicadeza de um cirurgião? Como é enfrentar um inimigo invisível, que manipula máquinas voadoras e sinais satelitais, enquanto desliza pela rede como uma sombra? O tempo corre, e a caçada está apenas começando. Quem é esse gênio das sombras? E o que mais ele esconde nas entranhas da guerra silenciada que acontece por trás dos nossos olhos? 3 meses atrás, uma nova estratégia do inimigo foi lançada. Drones de ataque, disparados de caminhões aparentemente comuns, atingiram um ponto vulnerável com precisão cirúrgica. O estrago foi significativo, e embora nossos serviços de inteligência não tenham deixado a situação à toa, a ameaça estava por trás de uma complexa rede de operações clandestinas. Após um bem-sucedido ataque a nossos aeroportos estratégicos, as autoridades iniciaram uma meticulosa caçada. Em uma manhã ensolarada, explosões repentinamente ecoaram nas pistas. Bombardeiros como o Yak-38 sofreram danos severos. Chamas surgindo, sistemas de controle destruídos e equipamentos críticos comprometidos. O ataque, realizado com um enxame de drones, havia sido planejado com uma tecnologia impressionante e uma coordenação incomum, indicando um conhecimento profundo das estruturas que eles visavam. Com a coleta de informações de câmeras e imagens de satélite, a caçada para identificar os responsáveis começou com grande pressão. Primeiramente, uma batida foi realizada em um apartamento suspeito, resultando na prisão de mensageiros que, no entanto, eram apenas peças menores em um jogo complexo de xadrez. Enquanto isso, os especialistas analisavam os restos dos drones para encontrar a primeira pista relevante. Placas eletrônicas personalizadas, programas sofisticados, tudo apontava para um grau de preparação alarmante. Através da radioeletrônica, a equipe monitorou os sinais eletromagnéticos emitidos pelas microchips das aeronaves, que deixavam uma impressão digital invisível, mas detectável. Esse avanço permitiu definir quais dispositivos poderiam ter contribuído para o ataque. O trabalho de rastreamento revelou que a rede era mais extensa do que se imaginava. Trocas de mensagens interceptadas revelaram uma divisão entre os membros, tensionados pelas pressões da situação. Nesse cenário caótico, uma abordagem inusitada foi adotada. Em vez de enviar um agente físico, um duplicado digital foi criado, uma identidade convincente nas profundezas do Darknet, simulando um tecnocrata em busca de trabalho. Essa fachada rapidamente despertou a atenção do líder da rede, resultando em tarefas de programação que permitiram um acesso valioso às operações inimigas. Simultaneamente, uma entrega controlada de peças para drones foi organizada. O cargo real foi substituído por uma carga idêntica, que continha dispositivos de rastreamento. Com isso, os investigadores puderam traçar a rota desde o depósito até os destinatários finais, revelando pontos-chave na cadeia de suprimentos e sinalizando que uma nova operação estava em preparação. O clima de tensão aumentava dentro da própria organização. O principal técnico de ataque começou a exigir mais recursos, enquanto seus superiores expressavam preocupação com o aumento da vigilância da nossa parte. Essa discórdia trouxe uma vantagem tática à equipe de investigadores. À medida que as informações se acumulavam, a estrutura da rede tornou-se visível, revelando o responsável pelo design e coordenação dos ataques. Mas quem exatamente era esse expert em drones que operava nas sombras? Sua identidade permanecia um mistério, envolvendo um jogo perigoso entre os espiões. Como essa história concluirá? Até agora, as investigações conseguiram reconstruir toda a estrutura da rede por trás do ataque. No comando estava um especialista técnico responsável por planejar e coordenar as ações. Ele contava com um mensageiro confiável, que fazia a ligação entre os membros da organização. A equipe de operadores de drones cuidava do lançamento e controle dos aparelhos, enquanto um financista gerenciava os pagamentos via carteiras de criptomoedas. Todos agiam isoladamente, dificultando a identificação completa da rede. Porém, através da escuta e análise de dados, os agentes conseguiram montar o quebra-cabeça por completo. A chave para descobrir quem era o cérebro por trás da operação veio dos rastros digitais antigos deixados por ele. A análise do código usado nos drones revelou um algoritmo raro de compressão de dados, conhecido apenas por um círculo restrito de desenvolvedores.
Especialistas em segurança cibernética encontraram sua conta antiga em um fórum de entusiastas de modelos radiocontrolados onde, anos atrás, ele debatia tecnologias semelhantes. Isso foi o ponto de partida para desvendar sua verdadeira identidade, embora ele tivesse tomado muitos cuidados para não ser descoberto. Com informações suficientes em mãos, surgiu a questão: quando capturar esse homem? As equipes de captura estavam prontas para agir a qualquer instante, mas o comando decidiu esperar. A estratégia era prender todos os envolvidos ao mesmo tempo, para impedir qualquer vazamento de informações. Um passo em falso poderia assustar os principais membros da rede, que se reorganizariam rapidamente. Essa decisão exigia disciplina rigorosa e coordenação precisa. Para a etapa final foi elaborado um plano de prisões simultâneas em 4 cidades diferentes. As autoridades regionais, junto com forças especiais, ensaiaram os procedimentos em mapas e maquetes. Cada grupo recebeu diretrizes detalhadas, incluindo rotas de retirada e possíveis pontos de resistência. O objetivo era invadir todos os locais ao mesmo tempo, sem dar chance para avisos ou fugas. A logística era complexa. Era necessário levar em conta os diferentes fusos horários e as condições locais. Mas, 12 horas antes da operação, uma ameaça inesperada surgiu. Um dos sabotadores começou a destruir os cartões de memória dos dispositivos, um comportamento incomum. Seria isso um protocolo de segurança padrão ou um sinal de que a rede suspeitava estar sendo monitorada? Esse fato gerou um intenso debate na equipe de inteligência. Seguir com a missão ou abortá-la? O silêncio se espalhou pela sala de operações. Cada segundo que passava ameaçava mudar o destino da caçada. Seria uma armadilha? Ou a chance única de desmantelar de vez essa rede clandestina? As respostas estavam prestes a surgir, mas o futuro ainda era incerto. Após os momentos tensos dados pela ameaça de comprometimento, uma das operações contra os atacantes estava prestes a fazer sua jogada final. A equipe decidiu ignorar o comportamento suspeito de um dos sabotadores, considerando uma medida rotineira de segurança. Após a análise, a ordem foi dada. Era hora de agir. As equipes se posicionaram em vários locais críticos: o apartamento do principal especialista técnico, o armazém dos operadores de drones, uma casa de campo pertencente ao financiador da operação e o apartamento usado pelo mensageiro. Tudo estava pronto para o passo decisivo. Apenas restava aguardar o sinal. Exatamente às 5 horas da manhã, as equipes iniciaram suas ações em 4 frentes simultaneamente. A sincronia tornou-se o elemento fundamental da operação. Durante uma das detenções realizadas sem resistência, uma situação inesperada ocorreu. No entanto, a meticulosa preparação e a vigilância prévia garantiram que os membros da rede fossem pegos de surpresa, sem tempo para reagir ou destruir provas. A missão mais complicada foi capturar o principal técnico, que estava ocupado em seu computador conectado a um servidor via um link seguro. A equipe agiu rapidamente, evitando que ele tivesse a chance de interromper a conexão ou apagar dados. Enquanto isso, especialistas em cibersegurança, atuando remotamente, conseguiram tomar o controle de sua infraestrutura digital, bloqueando o acesso a servidores e mantendo todos os dados, incluindo os sistemas de controle dos drones e correspondências criptografadas. Essa ação resultou na coleta de evidências preciosas. Durante a busca, os agentes encontraram descobertas significativas. Além dos computadores, havia uma bancada com equipamentos de soldagem para montagem de placas eletrônicas. Em cima da mesa estavam cadernos com cálculos manuscritos de alcance de voo e softwares de sistema embarcado. O local também possuía antenas de comunicação via satélite disfarçadas como eletrodomésticos e dezenas de módulos prontos para drones. E então, qual será o próximo movimento em um jogo que envolve alta tecnologia e engenharia de precisão? Na próxima etapa, revelações inesperadas poderão mudar tudo. 3 meses atrás, uma nova tática foi utilizada por inimigos. Drentes de ataque enviados de caminhões comuns atacaram nossos aeródromos estratégicos. O golpe foi preciso e calculado. Após a incidência, nossas agências de segurança iniciaram uma caçada metódica. Recentemente, essa operação resultou na desarticulação completa de uma rede de sabotagem. Todos os que participaram desse ataque foram presos. Agora, imagine a cena. Em plena luz do dia, bombardeiros crucialmente importantes, alvos de alta precisão, foram atacados. As consequências foram significativas, com vários danos em sistemas críticos. Os especiais ressaltaram uma questão intrigante. A eficácia da operação não dependia de números, mas sim da tecnologia e coordenação que tornaram o ataque efetivo.
Os drones foram lançados de caminhões disfarçados a vários quilômetros de distância, e os motoristas, sem conhecerem o conteúdo que transportavam, foram informados apenas sobre a entrega de cargas comerciais normais. Durante as investigações, a verdade veio à tona: os motoristas não eram cúmplices. O ataque causou danos substanciais e temporariamente enfraqueceu nossas capacidades operacionais, revelando não apenas um ataque, mas uma intrincada rede de planejamento e entendimento das nossas vulnerabilidades. Com o elevado comando exigindo uma resposta rápida, uma nova equipe interdepartamental foi formada. Especialistas em várias áreas se uniram, ansiosos para decifrar o ataque. A pressão aumentava, e as agências lutavam para responder a um público curioso e ansioso por resultados. Os primeiros passos, no entanto, foram complicados. Um mês após os ataques, uma operação ousada foi lançada contra um ponto de encontro suspeito. Mas infelizmente os que foram presos não tinham informações suficientes. As investigações continuam a decorrer, com explosões de revelações se sucedendo. A descoberta de circuitos eletrônicos personalizados e software misteriosos levou as agências a se concentrar em pistas digitais. Um padrão nasceu permitindo a exploração da rede sombria na busca por tecnologias trocadas clandestinamente. No entanto, adentrar nesse território foi um jogo arriscado. Os olhos estavam atentos e todo detalhe contava. Planos se tornaram prioridades, com agências implantando uma abordagem conservadora, focando em vigilância eletrônica ao invés de ações bruscas que poderiam alertar os envolvidos. Um digital infiltrado emergiu, mesmo sem disparar um tiro. À medida que as tramas se entrelaçavam, uma revelação crucial foi feita: coordenadas de ataque foram transmitidas através de um canal desprotegido. A partir dessa descoberta, as esperanças renovadas de desvendar a verdadeira face do inimigo surgiam. Então surge a questão: quem é o cérebro por trás dessa intrincada operação? As próximas horas revelariam segredos escondidos que poderiam não apenas mudar o rumo das investigações, mas também salvar vidas em potencial ameaçadas pela rede de sabotagem. Há 3 meses, uma sombra ameaçadora pairava sobre nossos aeródromos e os drones lançados de dentro de carros comuns atingiram pontos vitais, causando danos precisos e significativos. Apesar da surpresa inicial, nossas forças conseguiram iniciar uma intensa caça silenciosa aos autores dessa ofensiva. Agora, aquela ameaça sombria foi completamente eliminada. A desativação dessa célula clandestina representou muito mais que uma simples vitória. Durante buscas e análise de dados apreendidos, nossas equipes tiveram acesso a planos escondidos de sabotagens futuras, já em preparação. Esse avanço nos permitiu desarmar ataques em gestação e reforçar a segurança das instalações mais sensíveis. Essa operação revelou o altíssimo preparo dos nossos agentes. A combinação de tecnologias sofisticadas, inteligência eletrônica e ações cibernéticas mostrou que estamos preparados para enfrentar até as ameaças mais complexas. O êxito não veio apenas pela força bruta, mas pelo trabalho minucioso das equipes de análise e dos especialistas em segurança digital, que rastrearam cada pista, cada código. A prisão de todos os envolvidos na rede de sabotagem ganhou um peso enorme no atual contexto de conflito. Neutralizar grupos que atuam em nosso território foi tão vital quanto os avanços em outras frentes. A proteção dos aeródromos estratégicos é a chave para manter a estabilidade e segurança de infraestruturas fundamentais. Essa operação prova que nossas forças especiais não apenas reagem a ataques, mas antecipam movimentos inimigos. Conseguem identificar e neutralizar surtos de perigo antes de novos golpes acontecerem. Os presos e o material confiscado são peças fundamentais para futuras investigações, garantindo que novas ameaças sejam detectadas e eliminadas rápido. Apesar do encerramento desta fase, a missão das agências continua. A proteção contra incidentes como esse segue firme e intensa, pronta para defender a estabilidade do país. Afinal, quem realmente está por trás dessa rede? E se o inimigo ainda guarda cartas na manga, muito mais perigosas do que imaginamos? Os próximos passos podem revelar segredos que mudarão tudo. Há 3 meses, uma sombra ameaçadora pairava sobre nossos aeródromos estratégicos. Agora, essa ameaça foi totalmente desfeita. A captura da célula clandestina responsável pela recente onda de ataques eliminou um perigo grave para pontos vitais da infraestrutura nacional. Durante as buscas e a análise dos dados apreendidos, chegaram às mãos das autoridades planos detalhados de novas ações sabotadoras que ainda seriam executadas. Graças a isso, ataques futuros foram barrados antes mesmo de acontecerem. Essa operação revelou um patamar elevado de preparo das forças de segurança. O emprego combinado de tecnologias avançadas, equipamentos de radioeletrônica e investigações cibernéticas provou ser imbatível contra ameaças complexas e modernas.
O sucesso não veio apenas da força, mas sobretudo da precisão cirúrgica do trabalho dos analistas e especialistas em segurança digital. Uma mostra clara de como a tecnologia contemporânea pode transformar operações delicadas em vitórias decisivas. A prisão de todos os envolvidos na rede sabotadora ganhou importância crucial no contexto atual do conflito. Desarmar grupos que atuam dentro do território nacional mostrou-se tão essencial quanto triunfos em outros frontes. A proteção de instalações estratégicas como os aeródromos é peça fundamental para a estabilidade e segurança do país, e foi exatamente isso que esta ação garantiu. Este capítulo da história confirma que nossas agências não apenas reagem às ameaças, mas as interrompem antes que materializem seus efeitos. Os inimigos conseguem identificar e neutralizar surtos de perigo antes de novos golpes acontecerem. A ameaça que pairava sobre nossos pontos sensíveis há meses já não existe. Foi dissipada não só pelo aumento das medidas de segurança, mas de forma definitiva com a total desarticulação da rede de sabotagem. Os detidos, juntamente com as provas recolhidas, formam a base para aprofundar as investigações e barrar o surgimento de novas ameaças. Embora a operação tenha terminado, a vigilância permanece acirrada. A missão continua firme, assegurando que episódios como esse não se repitam e salvaguardando, dia após dia, a integridade dos locais estratégicos do país. Agora fica a pergunta que inquieta. Até onde essa rede poderia ter avançado se não fosse descoberta a tempo? E quem ainda nas sombras planeja o próximo movimento? O enigma permanece. A batalha pela segurança não termina nunca.